Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, não custa absolutamente nada para você, pra gente até incentivar o canal aí e tal, para falar sobre a contratação do Flamengo já confirmada, né? A notícia foi dada à primeira mão pelos companheiros do GE.com e depois o companheiro Mauro César até trouxe detalhes dessa negociação. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo e vai explicar como é que joga o Luiz Araújo. É bom jogador? Em que setor ele atua? Como é que ele pode contribuir para o time do técnico Jorge Sampaoli, tá? Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece o site kto.com, meu camarada? Então entre agora no site kto.com, faça seu registro e use o meu cupom. Bernardo é o meu cupom, tá? Quando você fizer o seu registro no site kto.com, você que gosta de fazer a sua fezinha vai ter direito a 20% de bônus em relação aos valores que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu vou te dar 20 reais, evidentemente que você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com, beleza? As melhores odds do dia estão sempre no meu Instagram, @BernardoAqui. Então siga-me no Instagram, no @BernardoAqui, e eu as posto, as stories no caso, sempre lá nos stories, beleza? Combinado então? KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Então vamos falar mais sobre essa história toda da contratação de Luiz Araújo pelo Flamengo, jogador que só vai se apresentar quando a janela reabrir no mês de julho, né? De acordo com informações do Mauro César, jogador que custa 9 milhões de euros ao Flamengo. É um ponta, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente fala de Luiz Araújo, a gente está falando aqui de um ponta que joga pelo lado direito, tá? Embora seja canhoto. Então, o Luiz Araújo, eu até conversei com meu amigo Ivan Drago, né, que acompanha, o cara mais bem informado sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube. O Luiz Araújo foi revelado pelo São Paulo, tá? É um jogador que precisa de muito campo para jogar, tá? É um jogador muito rápido, não é um jogador de dribles curtos, tá? É um jogador que, pegando a bola ali num contra-ataque, por exemplo, vai ser mortal para o adversário. É um bom jogador, é um ótimo jogador. Tá? O Flamengo faz uma grande contratação, tá? Eu me lembro de um jogo contra o Santos, até o Ivan Drago cita esse jogo, até no áudio que ele me mandou, um jogo contra o Santos, tá? Em que o São Paulo venceu por 3-0, 3-1, Santos na Vila Belmiro, ainda sob o comando do Rogério Ceni. O Luiz Araújo faz 2 gols, acaba com o jogo, tá? E durou muito pouco tempo no futebol brasileiro. Logo foi para a França, ele foi até emprestado lá no início de carreira para o Novo Horizontino, tal, vai jogar no futebol francês, e depois, por decisão ali de direcionamento de carreira, a gente pode discutir se é uma boa estratégia ou não, foi jogar na equipe, na MLS, né, no futebol dos Estados Unidos, no Atlanta United, tá? É um jogador de muito recurso técnico, muito rápido, muito veloz, que atua pela ponta direita. É sempre bom lembrar isso. Então imagine um jogador de pé trocado jogando pelo lado direito, assim como é o Everton Cebolinha jogando pelo lado esquerdo. Mais importante dessa história é que começa a ser feita uma reformulação no time do Flamengo, tá? E que o Jorge Sampaoli está com muita moral no Flamengo, porque o Jorge Sampaoli pedia muito esse jogador que desse abertura pelo campo do lado direito, ou seja, um ponta, tá? De fato, o Flamengo não tem esse jogador. Quem seria esse jogador? O Marinho, né? Mas o Marinho jogou em todas as posições do time do Flamengo e nunca como um cara de muita qualidade, né? O Marinho jogou como ala pelo lado direito, na ponta direita, na ponta esquerda, ala pelo lado esquerdo, e nunca foi um jogador de dar muita profundidade até o time do Flamengo, ou seja, de chegar muito à linha de fundo, né? Um jogador que sempre cortou para o meio. Ai, Bernardo, mas a gente está falando aqui de um cara canhoto também, que vai jogar pelo lado direito, tá? Mas a gente está falando de um jogador de mais capacidade técnica do que o Marinho. É um jogador de mais qualidade até do que o Marinho, tá? Então, assim, não ache que o Flamengo está contratando um novo Marinho, né? O Flamengo está contratando um jogador que dê essa possibilidade de jogo mais veloz pelo lado direito, um jogador que fez muita falta ao Flamengo, um tipo de jogador, melhor dizendo,
que fez muita falta ao Flamengo, né? A gente sempre falou aqui do Flamengo como um time, a não ser ali quando o Dorival Júnior assumiu a equipe, né, em 2022, né, com o Flamengo campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, que tinha pelo lado direito o Rodinei como principal força, né? Mas pelo lado esquerdo não a tinha, né? Tinha o Felipe Luiz ali, que é um jogador que participa mais da construção do jogo. Chega o Everton Cebolinha, não dá muito certo num primeiro momento ali, é um jogador que vai evoluindo aos poucos, né? Já faz algumas boas partidas sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, e do Ayrton Lucas, né? Que é um jogador que chega pelo lado esquerdo também para dar profundidade por esse lado. E aí o Flamengo em 2023 praticamente inverte o eixo de jogadas, né? É um time que tem mais esse jogo agressivo, né? De mais contundência, de mais chegada à linha de fundo pelo lado esquerdo, por causa do Ayrton Lucas, que virou o titular da posição. E muito pouco pelo lado direito. Por isso que o Wesley tem tantas oportunidades no time do Flamengo, que é o único jogador desse elenco capaz de fazer isso. O Varela não faz muito isso. O Mateuzinho até faz com pouca qualidade. Não estou falando aqui que o Wesley seja um tremendo jogador, até porque não é, né? Não vou aqui mentir para você. E o Flamengo busca ainda esse jogador para fazer esse papel. E esse cara no time do Flamengo será o Luiz Araújo. Eu posso confirmar para você, fico à vontade para falar sobre o Luiz Araújo, né, que era até daquele time do Thiago Mendes, do David Neres também. Foram vários bons jogadores que o São Paulo revelou, mais ou menos naquela época, assim como o Shailon não deu muito certo, foi jogar no Goiás, no Bahia depois, e o Militão é mais ou menos contemporâneo desses caras, né? E foram caras que foram negociados muito precocemente, porque o São Paulo precisava de dinheiro, e por isso não tiveram muitas oportunidades no futebol brasileiro. Então, assim, a amostragem não é muito grande. Mas trabalhava comentando jogos na Rádio Band News FM nessa época, né? Era aquele time que tinha o Jusilei também e tal. Então, assim, a gente está falando de um bom jogador. Você pode confiar, o Flamengo está trazendo um jogador de qualidade para assumir uma posição ali pelo lado direito. E aí a gente pode imaginar, de repente, o meio-campo do Flamengo com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, pelo lado esquerdo Everton Cebolinha, um centroavante, jogando ali num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, aí a gente está falando de um time mais à feição do que gosta o Jorge Sampaoli. Vale lembrar o trabalho dele no Santos em 2019, jogando com dois pontas bem abertos, pelo lado esquerdo Soteldo, pelo lado direito Marinho. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.